Alô, alô, boa tarde a todos. Nós vamos dar uns minutinhos aí para algumas pessoas que estão registradas continuarem se conectando no webinar e a gente inicia em alguns minutos. Obrigado pela paciência. Sorry, I'm here. Can you hear me? We can hear you, Franklin. Oi, Felipe. Tudo bem? Bom, vamos iniciar então. Estávamos esperando aí alguns minutos para que mais gente pudesse se conectar ao webinar. Já temos aí uns 3 minutinhos passado da hora. Então, eu gostaria de iniciar desejando a todos uma muito boa tarde e também oferecendo boas-vindas. Gostaria de agradecer a todos que estão presentes, por dedicar um pouco do seu tempo e atender a esse webinar conosco hoje. Nós estamos entusiasmados que tantas pessoas pudessem se conectar, se juntar a nós, e nós esperamos poder compartilhar informações sobre nosso programa e seus requisitos. O meu nome é Felipe Casarim e eu vou liderar a apresentação de hoje com o apoio dos meus colegas do Secretariado do Arte nas perguntas e respostas, considerando que eu mesmo não faço mais parte do secretariado. Antes de começarmos, eu gostaria de cobrir alguns pontos logísticos do webinar. Nós responderemos as perguntas no final de cada sessão. No entanto, vocês são muito bem-vindos a enviar perguntas a qualquer momento durante o webinar. Façam isso usando o recurso de bate-papo na parte inferior da sua tela. Por favor, digite a sua pergunta e nos envie. Faremos o nosso melhor para responder a todas as perguntas durante o webinar, mas também queremos garantir a cobertura de todo o material. Sendo assim, faremos o acompanhamento individual após o webinar, se ficarmos sem tempo para responder quaisquer de suas perguntas ao vivo hoje. Também vale notar que o webinar está sendo gravado e será publicado no site do Arte para quem não pode atender e gostaria de escutar depois. Sobre a agenda que temos planejado para hoje. O principal objetivo deste webinar é fornecer uma visão geral dos requisitos de salvaguardas do TRIS. Nós dividimos a apresentação em 3 sessões. A primeira revisará as informações gerais sobre o ART, que significa arquitetura para transações RED, para os que não estão familiarizados com o acrônimo, com a sigla. Também revisaremos o nosso padrão, o padrão de excelência ambiental de RED+, ou TRIS. A próxima sessão, a segunda sessão, mergulhará mais profundamente nos requisitos de salvaguardas especificamente, incluindo uma discussão sobre cada um dos temas de salvaguardas e os tipos de indicadores. Essa sessão também discutirá exemplos e requisitos de relatoria. Finalmente, revisaremos o processo de validação e verificação das salvaguardas, já que essa é uma etapa crítica no processo do ART. Como mencionei, começaremos com o primeiro histórico sobre o ART e nosso padrão TRIS. O propósito ou objetivo do ART.
O capital privado principalmente, flui através de mercados. E os mercados precisam de padronização para que os créditos RED sejam comparáveis entre jurisdições e fungíveis com as reduções de emissões de outros setores. Portanto, atrair capital privado em escala, os participantes do mercado precisam ter confiança na integridade dos resultados. Em poucas palavras, é por isso que o ART foi criado, para proporcionar a confiança necessária na integridade das reduções e remoções de emissões florestais, para desbloquear novos investimentos em larga escala que protejam e restaurem as florestas, recompensando assim os países e atores que estão atingindo estes resultados. Vantagens da abordagem jurisdicional de RED+. Por que nos concentramos no nível jurisdicional? Há um crescente reconhecimento de que as soluções baseadas na natureza, especialmente as florestas, desempenham um papel crítico em nossa capacidade de combater a mudança climática. As ameaças à conservação das florestas continuam existindo e até mesmo crescendo em algumas regiões do planeta. Para enfrentar esses desafios, para ser capaz de reverter a dramática perda florestal que estamos testemunhando, e para realmente aproveitar o potencial climático das florestas, é necessário aumentar a escala das ações de proteção e restauração florestal. Isso significa que precisamos que governos, empresas, comunidades e todas as partes interessadas relevantes se envolvam em um processo coordenado para reduzir o desmatamento e a degradação florestal. Muitas vezes, há um diálogo contraproducente, sugerindo que as atividades de projeto ou de nível local e programas jurisdicionais para reduzir a emissão de desmatamento e degradação florestal não podem ou não devem coexistir. Na verdade, o ART prega exatamente o contrário. A combinação das abordagens em diferentes escalas permite a obtenção de resultados mais ambiciosos e sustentáveis que não seriam obtidos se nós concentrássemos em uma escala única. Cada nível, em verdade, tem suas próprias contribuições e todas são importantes. Por exemplo, há algumas ações que somente governos podem tomar, que fortalecem e permitem que todos os esforços das partes interessadas protejam as florestas. Estas incluem a regulamentação do uso da terra, o fortalecimento da aplicação da lei e o controle de atividades ilegais, o reconhecimento dos direitos indígenas à terra e a implementação de políticas fiscais verdes no setor fundiário, por exemplo. Esforços em menor escala proporcionam ações localizadas para lidar com vetores específicos de desmatamento e degradação, e muitas vezes oferecem oportunidades significativas para engajar e fortalecer as comunidades locais. O RED jurisdicional fornece um incentivo e uma estrutura para coordenar esses esforços e incentivar atividades que não teriam a capacidade de se tornar projetos autônomos, seja por falta de investimento ou por sua escala, suas capacidades ou custos de transação. Um programa regional também pode reduzir os custos gerais incorridos em comparação com a documentação e verificação de vários projetos individuais. Isso permite que mais receitas fluam para as partes interessadas, em vez de serem absorvidas por despesas gerais. E, naturalmente, os esforços para reduzir as emissões são mais duradouros e sustentáveis, quando as comunidades florestais são incluídas e recompensadas com meios de subsistência melhorados. O desejo de um programa RED em escala também permite a produção de créditos de alta qualidade e integridade, abordando muitas das preocupações do mercado até o momento com relação aos créditos gerados por projeto, tais como vazamento e permanência, proporcionando assim incentivos adicionais aos investidores e compradores de créditos de carbono. Mudando um pouco a página, vamos discutir agora o papel do ART e outros atores do mercado. Muitas vezes nos perguntam, quem faz o que no mercado de carbono? Como mencionei anteriormente, ART significa Arquitetura para Transações de RED+. Nosso programa é um programa autônomo, independente de governos, de países doadores, empresas ou outros compradores, e tem um procedimento padronizado para todos os participantes. O padrão TREES define os requisitos e procedimentos para certificar as reduções e remoções de emissões dos programas jurisdicionais de RED+. O ART, contudo, é mais do que apenas um padrão. O ART também contempla um programa abrangente que inclui componentes como um secretariado,
composto por um grupo de especialistas, um conselho ou junta diretiva independente, composta por especialistas reconhecidos globalmente, que seguem muito envolvidos no tema, um registro transparente e o padrão TRIS. Dentro do mercado de carbono, o ART é responsável pela operação e manutenção do programa. O secretário do ART é responsável pela operação e manutenção do programa do ART. Cada participante desenvolve e submete sua documentação, delineando seu programa Rede+ e como ele atende aos requisitos do TRIS. Cada participante também seleciona e contrata um órgão de validação e verificação para verificar independentemente a conformidade com o padrão TRIS. O relatório de validação e verificação é analisado pelo Conselho do ART e, uma vez aprovado, o ART emite créditos de carbono para o participante, que são rastreados e registrados no registro do ART. Uma vez emitidos, os créditos podem ser transferidos para outras entidades que desejem adquiri-los e também podem ser aposentados ou cancelados, o que significa que esses créditos não estarão mais disponíveis para serem transferidos ou utilizados por qualquer entidade. Por fim, existe o lado da demanda. Há muitos possíveis compradores de créditos TRIS. Podem ser países, empresas individuais ou entidades como Emergent, que facilitam as transações para grupos de empresas e governos, como a coalizão LEAF, por exemplo. O ART não está envolvido em transações ou negociações de termos de acordo de pagamento para redução de emissões. Todos os participantes são livres para vender seus créditos a qualquer comprador que selecionarem, ou também podem desenvolver outros tipos de negociação, tais como receber pagamentos por resultado, sem a transferência de títulos de crédito para outros países ou entidade. Participantes do ART. Por razões explicadas anteriormente, o ART foi estabelecido para se concentrar em programas nacionais e subnacionais de Rede+. O requisito-chave do TRIS é que participantes devem ser um governo nacional ou um governo subnacional. Um governo nacional pode registrar todo o seu território como uma área de contabilidade nacional ou uma área de contabilidade subnacional, de pelo menos 2,5 milhões de hectares de floresta. Os limites de uma área de contabilidade subnacional devem corresponder a toda a jurisdição, não mais do que um nível abaixo do nível nacional, ou um ou mais territórios de povos indígenas. O registro de áreas de contabilidade subnacionais que atendam aos requisitos de elegibilidade é permitido até 31 de dezembro de 2030, momento em que todos os participantes do ART devem fazer a transição para a contabilidade nacional. Um governo nacional, definido como não mais que um nível administrativo abaixo do nível nacional, também pode participar diretamente. Ele deve registrar toda a sua jurisdição e deve cumprir com o limite de escala do TRIS, que é 2,5 milhões de hectares de floresta. Um pouco sobre as abordagens de acreditação do TRIS. O TRIS oferece duas abordagens de acreditação para a redução de emissões. Uma é o nível de acreditação TRIS, que permite aos participantes gerar créditos relacionados à quantidade de redução de emissão por desmatamento e degradação florestal, em comparação com a média histórica de emissões dos 5 anos anteriores ao primeiro ano do período de acreditação. A outra abordagem, para participantes elegíveis, é a HFLD, opcional para participantes cuja pontuação no HFLD excedem o limite mínimo. Discutiremos essa abordagem com mais detalhes em diante. O TRIS também oferece uma terceira abordagem opcional para acreditar remoções ou através do estabelecimento de novas florestas por restauração ou plantio florestal. Apenas os participantes que reduzirem suas emissões por desmatamento e degradação florestal abaixo do seu nível de acreditação TRIS serão elegíveis para usar essa abordagem de acreditação por remoções. Antes de passarmos aos requisitos específicos de salvaguardas do TRIS, gostaria de fazer uma pausa para ver se há alguma dúvida sobre o que cobrimos até agora. Oh, Felipe, Franklin Paniagua aqui. Saludos. Saludos, pois não, Franklin? Temos uma pergunta já
que Ok, vou passar a ler e a dar a resposta. ok, Diz, por favor. como um país que participa no OAT pode receber pagamentos? Quando as reduções e as remoções de emissões de uma jurisdição são verificadas, o Conselho de OAT revisa e aprova a emissão de créditos de carbono no registro do OAT. A jurisdição pode, então, escolher como deseja receber os pagamentos por seu sucesso. Uma opção é vender os créditos e transferi-los para um comprador ou vários compradores diferentes em troca de um pagamento. Os compradores podem ser empresas, corretores ou agentes que querem revender os créditos ou mesmo outros países que precisam de ajuda para atingir suas metas de redução de emissões. Outra opção é que a jurisdição seja paga pelo desempenho. Nesta abordagem, a jurisdição recebe pagamentos pelas reduções e emissões, mas os retira em vez de transferi-los. Isto impede que os créditos sejam utilizados novamente, mas significa que as jurisdições ainda mantêm os direitos dos créditos. Esta abordagem também pode ser usada se, por exemplo, num país tiver uma lei dizendo que ninguém é o proprietário dos créditos de carbono, mas que ainda querem ser recompensados pelo seu bom desempenho. Tem mais outra pergunta, Felipe, que vou ler. Diz, o que acontece se um governo nacional envia suas informações ao governo nacional, mas ele não envia nada a UNFCCC, a Convenção do Conferência Clima. a Convenção do Clima. Isso. Obrigado. Por nada. Isso significa que o governo subnacional não pode avançar? Bem, a resposta curta é não. Entendemos que os governos subnacionais não têm controle sobre o que o governo nacional envia as informações da Convenção do Clima. Portanto, exigimos que os governos subnacionais atendam aos requisitos listados, mas não têm aqueles compromissos que são do governo nacional. Isso seria por enquanto, Felipe. Tá certo, muito obrigado, Franklin. Eu vou continuar, então. Passamos para a próxima sessão. Seria a sessão de salvaguardas. Em nossa próxima sessão de salvaguardas, vamos concentrar em como os requisitos de salvaguardas do TRIS foram desenvolvidos e como são estruturados. O TRIS inclui requisitos e procedimentos para assegurar que as salvaguardas de Cancún sejam abordadas e respeitadas, promover o alinhamento com o que os países já estão fazendo, como os países interpretam as salvaguardas de Cancún, não vá além do escopo substantivo das salvaguardas de Cancún, fornecer clareza sobre as expectativas sem prescrever abordagens ou procedimentos para respeitar a autonomia do país no desenho e implementação, e para que estejam alinhadas com as exigências atuais de relatoria de salvaguardas de Cancún no âmbito da estrutura de Varsóvia, do Marco de Varsóvia para a RED+. Desenhamos os requisitos para serem amigáveis aos participantes, permitindo que países e jurisdições desenvolvam seus sistemas de salvaguardas nacionais e subnacionais baseados nas salvaguardas de Cancún, evitando o desenvolvimento de novos sistemas de salvaguardas paralelos. Isto significa que cada participante abordará e respeitará as salvaguardas através de leis, políticas e procedimentos adequados às suas circunstâncias únicas.
Como resultado, os diferentes participantes demonstrarão conformidade de maneiras diferentes, mas todos os temas e indicadores do TRIZ serão atendidos por todos os participantes. O TRIZ basicamente desembrulhou as salvaguardas de Cancún em 16 temas-chave. Além disso, para poder validar e verificar como cada jurisdição aborda e respeita as salvaguardas, o TRIZ contém indicadores de estrutura, processo e de resultados para cada um desses 16 temas. Como indicado no padrão de validação e verificação do TRIZ, a revisão da conformidade com as salvaguardas é igualmente importante como a revisão da exatidão da contabilidade de carbono. Indicadores de estrutura. Os indicadores de estrutura visam demonstrar que os arranjos de governança relevantes, por exemplo, políticas, leis e arranjos institucionais, estão em vigor no país ou na jurisdição aplicável para assegurar que a implementação das ações RED seja feita de acordo com o tema de salvaguarda relevante. Esses arranjos podem fazer parte da estrutura legal nacional ou subnacional, ou podem ser arranjos específicos de RED+. O ART não exige que novas leis sejam desenvolvidas apenas para a RED+. Novamente, esperando que participantes, países ou jurisdições possam se basear em estruturas já existentes. Em alguns casos, porém, uma jurisdição pode desejar ou precisar fazer isso, desenvolver uma nova lei. Para o indicador estrutural, para todos os temas, os participantes precisarão identificar os arranjos relevantes e fornecer um resumo de cada um deles para suas ações de RED+. Indicadores de processo. Estes visam demonstrar que existem processos, procedimentos ou mecanismos apropriados para decretar e aplicar os acordos delineados no indicador estrutural. Para o indicador de processo, para todos os temas, os participantes precisarão identificar os processos, procedimentos ou mecanismos relevantes, incluindo as partes responsáveis, e fornecer um resumo de como cada um deles é relevante para as suas ações RED. Indicadores de resultados. Para o indicador de resultado para todos os temas, os participantes precisarão identificar e descrever os parâmetros de monitoramento selecionados, incluindo definir como um resultado pode ser considerado, entre aspas, bem-sucedido, além de métodos de monitoramento a serem utilizados, e um resumo dos dados coletados. Se a análise dos dados não identificar um resultado bem-sucedido, deve ser incluída uma descrição de como os arranjos de governança ou processos, procedimentos ou mecanismos de apoio serão modificados. O TRIZ não especifica parâmetros específicos, pois os participantes devem selecionar seus parâmetros que sejam apropriados às próprias circunstâncias locais. Também se prevê que a mudança na concepção, no desenho e aplicação de indicadores resultarão da avaliação e do monitoramento dos resultados. Isto é encorajado, mas deve ser documentado para que as mudanças e as razões para elas sejam transparentes. Conformidade com as salvaguardas. No primeiro período de acreditação, os participantes devem estar em conformidade com todos os indicadores de estrutura e processo para cada um dos 16 temas de salvaguardas. Além disso, eles devem estar em conformidade ou fornecer um plano para entrar em conformidade com os indicadores de resultados. Dentro de 5 anos após a adesão ao ART, os participantes devem então demonstrar conformidade com todos os indicadores, neste caso incluindo os de resultados. Nenhum crédito será emitido se a jurisdição não puder demonstrar conformidade com as salvaguardas. Se uma jurisdição optar por usar o período retroativo e desejar créditos por até 4 anos antes de aderir ao ART, a conformidade com as salvaguardas deve ser demonstrada por todos os anos, incluindo os retroativos. As salvaguardas e o processo do ART. Respeitar e tratar das salvaguardas é algo que ocorre durante um longo processo e que nunca para. Isso porque cada atividade RED deve ser desenvolvida em conformidade com as salvaguardas.
E as atividades RED incluem as fases de desenho, implementação e monitoramento. Portanto, as salvaguardas são como princípios que devem ser observados em cada passo. Elas não devem ser vistas como algo estático, realizado apenas no fim. Deve haver sistemas para monitorar e avaliar efetivamente que estão sendo abordadas e respeitadas ao longo de todo o processo. Como todas as atividades em uma jurisdição não ocorrem exatamente ao mesmo tempo, e certos processos podem demorar mais do que outros, espera-se que as atividades diferentes estejam em etapas diferentes em um determinado momento. Portanto, salvaguardas diferentes podem ser adequadamente aplicadas em momentos diferentes. Relatoria de salvaguardas. Os participantes relatam ao ART como estão cumprindo com as salvaguardas através do documento de registro e através do relatório de monitoramento entregue antes de cada evento de verificação. Os participantes devem também apresentar um relatório de resumo de informações à Convenção do Clima e ter um sistema para relatar informações sobre salvaguardas. Esse sistema pode ser digital, sofisticado, online, ou pode ser um sistema analógico, mais simples, onde as informações são compartilhadas em um local central, a fim de avaliar e desenvolver relatórios. As jurisdições podem usar os modelos os modelos TRIS fornecidos no site do ART para relatar suas salvaguardas. Ou as jurisdições podem fazer referência a seu resumo de relatórios de informação que enviam à Convenção do Clima. Em alguns casos, outros relatórios também podem ser aceitos para demonstrar conformidades com as salvaguardas do TRIS. O objetivo aqui é minimizar a duplicação de trabalho que uma jurisdição tenha que fazer. Entretanto, deve ficar bastante claro como a jurisdição atende aos requisitos de cada indicador. Sobre a questão nacional versus subnacional em relatoria de salvaguardas. As salvaguardas e exigências do TRIS aplicam-se igualmente para todos os participantes, sejam eles governos nacionais ou subnacionais. O TRIS esboça exigências modificadas em alguns casos, especialmente em torno das exigências de relatoria à convenção, que um governo subnacional não pode fazer diretamente. Os governos subnacionais devem demonstrar consistência com os programas nacionais de salvaguarda, caso existam, apresentar um resumo de informações de salvaguardas à entidade governamental nacional apropriada a ser utilizada nos relatórios a nível nacional e ter um sistema de rastreamento apropriado para dados de salvaguardas. Aqui, novamente, vamos fazer uma pausa para ver se há dúvidas quanto ao enquadramento dos requisitos de salvaguarda antes de mergulharmos em maiores detalhes sobre cada um deles. Alguma pergunta, Franklin? Obrigado, Felipe. Vou ler a pergunta que tem enviado. Se um país já definiu um conjunto de indicadores de salvaguarda como parte de seu programa nacional, ele tem que refazê-los todos para usar indicadores TRIS em seu lugar? Essa é uma ótima pergunta. A resposta simples é que não. Queremos que os países ou os governos subnacionais construam sobre os avanços que já têm realizados. Se eles já têm indicadores de salvaguardas nacionais como parte da abordagem de seus países de salvaguardas, o participante pode optar por continuar a usar seus próprios indicadores. Entretanto, eles precisarão mapear a relação entre os indicadores TRIS e os indicadores nacionais, para assegurar a equivalência material e demonstrar que todos os indicadores de salvaguardas TRIS são cumpridos através dos indicadores nacionais existentes. Quando qualquer indicador TRIS não for coberto pelos indicadores nacionais, o participante precisará documentar a conformidade com o indicador TRIS.
Bem, estamos também recebendo algumas perguntas de ordem mais técnico. Como este treinamento é sobre salvaguardas, acompanharemos essas perguntas de maneira individual e faremos a resposta logo depois do webinar. Adelante, Felipe. Obrigado, Franklin. Bom, passamos às salvaguardas então. Na 16ª Conferência das Partes da Convenção do Clima, ou COP16, em 2010, os países concordaram em 7 salvaguardas, que são conhecidas como as salvaguardas de Cancún. Todas as atividades de rede no âmbito do TRIS devem ser conduzidas de acordo com estas salvaguardas. Estas salvaguardas são medidas para proteger ou evitar riscos, ou não causar danos, enquanto promovem benefícios, ou fazem bem, ao implementar a Rede+. Essas salvaguardas cobrem os seguintes tópicos: consistência com os objetivos de programas florestais nacionais e acordos internacionais, salvaguarda A. Salvaguarda B, estruturas nacionais de governança florestal transparentes e eficazes. Salvaguarda C é o respeito ao conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros das comunidades locais. Salvaguarda D é a participação plena e efetiva. A salvaguarda E trata da consistência com a conservação das florestas naturais e diversidade biológica. A salvaguarda F trata das ações para enfrentar os riscos de reversões. E, por fim, a salvaguarda G trata de ações para reduzir o deslocamento de emissões, ou o mais conhecido como os vazamentos. Comecemos com a salvaguarda A. Os 2 primeiros temas vêm da salvaguarda A de Cancún. As ações são complementares ou coerentes com os objetivos dos programas florestais nacionais e das convenções e acordos internacionais relevantes. Aqui há dois temas no TRIS, tema 1.1 e 1.2. 1.1, consistência com os objetivos dos programas florestais nacionais, e 1.2, consistência com os objetivos das convenções e acordos internacionais relevantes. Eu gostaria de concentrar especificamente no segundo tema. Quando um país ratifica ou aceita oficialmente uma convenção internacional relevante, as exigências aplicáveis desse acordo ou convenção devem ser delineadas nos documentos TRIS e suas exigências se aplicam a todos os outros temas conforme observado. Em alguns casos, um país pode não ter ratificado um acordo, mas pode ter adotado certas disposições em sua estrutura legal. Essas disposições também seriam incluídas na relatoria, descrevendo conformidade com os requisitos TRIS. Estruturas nacionais de governança florestal transparentes e eficazes. Esta é a salvaguarda B de Cancún. Isso foi desembalado em 4 temas no TRIS. Primeiramente, respeitar, proteger e cumprir o direito de acesso à informação. Segundo, promover a transparência e prevenir a corrupção. Terceiro, respeitar, proteger e cumprir os direitos de posse à terra. E quarto, respeitar, proteger e cumprir o acesso à justiça. Estes temas incluem vários aspectos que muitas vezes somos solicitados a explicar. Portanto, abordaremos cada um deles com mais detalhes. Primeiramente, o acesso às informações. O primeiro tema que analisaremos de mais perto é o tema 2.1, de acesso à informação. A orientação para o indicador estrutural, nesse caso, é que o participante deve descrever a estrutura nacional, subnacional ou específica de Rede+, que define procedimentos para fornecer informações sobre a concepção, implementação e monitoramento das ações de Rede+. A consideração de mulheres, jovens, homens, pessoas de ambos os sexos em todos os grupos de participante é encorajada. O participante deve também identificar e resumir quaisquer requisitos relevantes relativos ao acesso às informações resultantes de quaisquer convenções ou acordos internacionais que o participante ou o país do participante tenha ratificado ou concordado de outra forma. Em alguns casos, as exigências podem ser diferentes para diferentes tipos de atividade
ou para diferentes partes interessadas. Isso é apropriado, mas o participante deve identificar onde e como os requisitos se aplicam. Uma orientação para o indicador de processo. O participante deve descrever os programas, processos ou outros meios para assegurar a implementação dos procedimentos identificados no indicador estrutural em linha com os requisitos identificados. Quem tem a responsabilidade de fazer isso? Como eles são financiados? Como eles decidem qual informação e qual formato é apropriado? Todas essas considerações são apropriadas para o indicador de processo. Uma orientação para o indicador de resultados. O participante deve definir e monitorar parâmetros para demonstrar que as partes interessadas relevantes estão cientes e exerceram seu direito de acesso às informações, de acordo com os requisitos identificados no indicador estrutural. A seguir, vamos discutir o tema 2. Para esse tema, o participante deve primeiro descrever os arranjos constitucionais, legais, políticos e/ou de governanças relacionados às medidas como a gestão financeira para prevenir a corrupção e promover a transparência na implementação das ações REDs e distribuição de benefícios. Essas medidas podem estar diretamente relacionadas à RED ou podem fazer parte de outros quadros ou marcos políticos aplicáveis. O participante deve também identificar e resumir quaisquer requisitos relevantes resultantes de qualquer convenção ou acordos internacionais que o participante ou o país do participante tenha ratificado ou concordado de outra forma. Novamente, se as exigências diferentes se aplicarem a locais ou atividades diferentes, isto deve ser aplicado e explicado. Orientação para o indicador de processo. O participante deve descrever os procedimentos, processos ou outros meios para assegurar que as medidas identificadas no indicador estrutural sejam implementadas e os requisitos relevantes sejam cumpridos. Como antes, é importante documentar quem é o responsável pelo processo e como eles são dotados de recursos. Uma orientação para o indicador de resultados. O participante deve definir e monitorar os parâmetros para demonstrar que os benefícios de RED+, foram distribuídos de maneira justa, transparente, equitativa em termos de gênero e em linha com os requisitos identificados no indicador estrutural. Sobre posse da terra. É o tema que se trata é o tema 2.3. O participante deve primeiro descrever os procedimentos para o reconhecimento, inventário, mapeamento e garantia dos direitos habituais e estatutários de posse de terra e recursos, onde as ações RED são implementadas. Os direitos de posse, assim como os direitos de acesso e uso da terra dos recursos, devem ser considerados. Esses procedimentos podem estar diretamente relacionados à RED ou podem fazer parte de outras estruturas ou políticas aplicáveis. O participante também deve identificar e resumir quaisquer requisitos relevantes resultantes de quaisquer convenções ou acordos internacionais que o participante ou o país do participante tenha ratificado ou concordado de outra forma. Em um padrão que já imagino que vocês estão começando a notar, se o processo ou exigências diferentes forem aplicáveis em casos diferentes, estes devem ser claramente explicados. Orientação para o indicador de processo. O participante deve descrever os processos ou outros meios para assegurar que os procedimentos identificados no indicador de estrutura sejam implementados e que quaisquer requisitos adicionais relevantes identificados sejam atendidos. Sobre o indicador de resultados, o participante deve definir e monitorar parâmetros para demonstrar que não ocorreu nenhuma relocação involuntária e que qualquer relocação ocorreu de acordo com a consulta livre prévia informada de quaisquer povos indígenas e comunidades locais ou equivalentes. Os parâmetros também devem ser definidos e monitorados para demonstrar que os participantes tiveram acesso, uso e controle sobre a terra e os recursos, de acordo com os requisitos identificados nos indicadores estruturais e de processo. Deve-se observar que o TRIS não exige que todas as disputas de posse de terra ou de direitos de recursos sejam resolvidas antes da emissão de qualquer crédito TRIS. Entretanto, as atividades de RED devem ser desenvolvidas respeitando os direitos de posse da terra e dos recursos.
Além disso, o TRIS tem um requisito relacionado que é a propriedade clara dos direitos ou dos direitos aos benefícios dos créditos deve ser demonstrado antes que os créditos sejam emitidos. Se as áreas estiverem em disputa, os créditos associados a essas terras serão subtraídos e não serão emitidos até que a disputa seja resolvida. Em alguns casos, pode não haver realmente uma disputa, mas talvez as negociações sobre acordos de compartilhamento de benefícios ainda não tenham sido concluídas e o governo não possa demonstrar os direitos de créditos como resultado. Isso também não é um problema. Esses créditos não serão emitidos até que o acordo tenha sido finalizado e verificado e que tenha sido firmado entre as partes. Quando o acordo for concluído, os créditos históricos podem ser incluídos na próxima verificação. Acesso à justiça. Uma orientação sobre os indicadores estruturais. O participante deve descrever os procedimentos judiciais e ou administrativos que estão em vigor para garantir o acesso não discriminatório e não custo proibitivo ao mecanismo de resolução de disputas em todos os níveis relevantes. Os procedimentos formais do governo devem ser considerados, mas também podem ser descritos mecanismos alternativos locais de resolução de disputas. O participante deve identificar e resumir quaisquer requisitos relevantes resultantes de quaisquer convenções internacionais que o participante ou o país do participante tenha ratificado ou concordado de outra forma. Sobre o indicador de processo, o participante deve descrever os processos ou outros meios para assegurar que os procedimentos delineados no indicador estrutural foram implementados durante todo o desenho, implementação e monitoramento das ações RED e que quaisquer requisitos adicionais identificados foram cumpridos. Com relação aos resultados, o participante deve definir e monitorar os parâmetros para demonstrar que disputas e reivindicações concorrentes foram resolvidas e recursos ou remediações eficazes e culturalmente apropriadas foram fornecidos quando houver violação de direitos, reclamação ou disputa com relação à implementação das atividades RED. Vou pausar aqui que vou tomar um golinho de água, um segundo. Ok. Sobre o respeito pelo conhecimento e direito dos povos indígenas e membros de comunidades locais. Essa é a salvaguarda C de Cancún. E leva em conta as obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis nacionais, e observando que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. O TRIS desembrulhou esta salvaguarda em 3 temas. Identificar povos indígenas e comunidades locais ou equivalentes, respeitar e proteger os conhecimentos tradicionais, respeitar, proteger e cumprir os direitos dos povos indígenas e comunidades locais ou equivalentes. Sobre o direito dos povos indígenas. Espero que a análise detalhada de cada um dos indicadores para os 4 temas anteriores ajude a entender melhor os indicadores. Não entrarei nesse nível de detalhe para todos os temas restantes, mas destacaremos alguns pontos para sua consideração. Para o tema 3.3, o participante deve primeiro descrever como a estrutura legal ou as políticas definem procedimentos ou processos para reconhecer, respeitar e proteger os direitos dos povos indígenas e comunidades locais. Na prática, isso pode significar que o participante resume qualquer legislação relativa aos direitos de povos indígenas. O participante deve então descrever os meios para assegurar que os processos ou procedimentos descritos no indicador estrutural sejam implementados durante todo o desenho e implementação das ações RED. Isso pode incluir um resumo dos orçamentos, pessoal e equipamento das instituições dedicadas à proteção dos direitos de povos indígenas na jurisdição. Finalmente, o participante deve definir e monitorar parâmetros para demonstrar que os direitos dos povos indígenas e comunidades locais foram reconhecidos, respeitados e protegidos durante a concepção e implementação das ações RED. Um exemplo simples de um parâmetro que poderia ser usado para avaliar isso
é um número de reclamações apresentadas sobre os processos de resolução de disputas delineados em nosso tema anterior. Participação plena e efetiva, que é a salvaguarda D, salvaguarda de Cancún D. A salvaguarda D sobre participação plena e efetiva em determinados povos indígenas e comunidades locais, nas ações referidas nos parágrafos 70 e 72 da decisão 1 da COP16. Aí estão descritas. Estes temas garantem que todos os interessados, incluindo proprietários de terras privadas, proprietários de projetos, povos indígenas e comunidades locais e outros, participem da concepção, implementação e monitoramento de atividades REDD+. Os indicadores exigem sua participação em cada etapa, inclusive na avaliação do sucesso dos programas na coleta de dados, proporcionando oportunidades adicionais de contribuição e retroalimentação. Os dois temas aqui são respeitar, proteger e cumprir o direito de todos os atores relevantes de participar plena e efetivamente na concepção e implementação das ações REDD e promover procedimentos participativos adequados para a participação significativa dos povos indígenas e comunidades locais ou equivalentes. Muitas vezes é sugerido que apenas exigimos que povos indígenas e comunidades locais e outros atores tenham voz nas fases iniciais de planejamento do REDD. Isso é incorreto, a nosso ver. Pelo tema 4.2, os participantes do ART devem demonstrar que o planejamento, a coordenação, a implementação e a avaliação das ações REDD foram, quando relevante, realizados com a participação dos povos indígenas e as comunidades locais. Embora seja uma salvaguarda importante, essa exigência também ajuda a garantir a sustentabilidade e o sucesso geral do programa. Adentrando o tema 4.1. Para esse tema, o indicador de estrutura requer que o participante descreva como a estrutura legal ou políticas definem procedimentos que reconhecem, respeitam e protegem os direitos dos participantes relevantes de participar plena e efetivamente, novamente, na concepção, implementação e monitoramento das ações REDD+. Esses procedimentos devem incluir meios de identificar todos os participantes relevantes, que podem incluir, por exemplo, outras agências governamentais, proprietários de terras privadas, desenvolvedores de projetos de compensação, comunidades locais e povos indígenas. Os procedimentos também devem considerar a equidade de gênero e grupos potencialmente vulneráveis, tais como os jovens e idosos. Os procedimentos para garantir o acesso a mecanismos de recurso devem estar alinhados com os procedimentos do tema 2.4. Para o indicador de processo, os participantes devem descrever os processos ou outros meios para assegurar que os procedimentos delineados sob o indicador estrutural sejam implementados durante todo o desenho e implementação das atividades REDD. O fornecimento de provas de conformidade pode incluir a listagem dos recursos e do pessoal responsável, assim como o fornecimento de informações sobre consultas ou outras reuniões em que os participantes participaram do processo. Finalmente, para o indicador de resultado, o participante deve definir e monitorar parâmetros para demonstrar que os atores relevantes participaram plena e efetivamente na concepção e implementação das atividades REDD. Isso poderia incluir, por exemplo, medir e monitorar o nível de participação de grupos de atores marginalizados. Consistência com a conservação das florestas naturais e da biodiversidade. Trata-se da salvaguarda de Cancún E exige que as ações sejam coerentes com a conservação das florestas naturais e da diversidade biológica, garantindo que as ações REDD não sejam utilizadas para a conversão das florestas naturais, mas sim para incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos, e assim aumentar os benefícios sociais e ambientais. Os temas aqui são não conversão de florestas naturais e outros ecossistemas naturais, proteger as florestas naturais e ecossistemas naturais, a diversidade biológica e os serviços ecossistêmicos, e aumento dos benefícios sociais e ambientais.
não analisaremos em detalhe os indicadores para estes, pois são bastante diretos e intuitivos. Entretanto, gostaria de notar que a abordagem de créditos de remoção também inclui disposições para salvaguardas contra a conversão de florestas naturais ou outros ecossistemas naturais, na medida em que as terras são elegíveis para créditos de remoção, a menos que tenham sido não florestais por pelo menos 5 anos. Eu também gostaria de destacar o tema 5.3. O TREES exige que os participantes vão além de não causar danos e identifiquem prioridades para aumento dos benefícios sociais e ambientais, para os quais as ações planejadas de REDD+, possam contribuir. Por exemplo, poderiam ser estabelecidas ligações entre atividades de REDD+, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, de um país. E é aqui que os participantes são capazes de definir e monitorar co-benefícios resultantes de seus programas e os benefícios sociais e ambientais positivos. As salvaguardas F e G ligam-se às outras ações do padrão e exigem que os participantes avaliem os riscos de reversões e vazamentos e que tomem medidas de mitigação apropriadas. Muitas vezes nos perguntam se precisamos de planejamento de mitigação de vazamento e de reversão, e a resposta é sim. Fazemos como parte desta salvaguarda. Alguns tópicos não fazem explicitamente parte das salvaguardas de Cancún e se aplicam a todos os temas. Portanto, não tem um tema específico próprio dentro do TREES. Isto não significa, porém, que não sejam importantes. Por exemplo, os participantes devem respeitar, promover e considerar os princípios de igualdade de gênero e empoderamento de mulheres ao implementar ações de REDD+. Assim, considerações de gênero devem ser levadas em consideração ao abordar, respeitar e informar sobre as salvaguardas. Da mesma forma, o TREES não detalha a orientação do processo em relação ao consentimento livre, prévio e informado. Ele deve ser realizado de acordo com as melhores práticas e disposição da estrutura legal e acordos e convenções internacionais relevantes. Os participantes devem definir como seu processo de consulta livre, prévia e informada ocorre e documentar sua implementação e resultados nos relatórios de salvaguarda. Sobre o compartilhamento de benefícios. O TREES não especifica que acordos de compartilhamento de benefícios devem ser feitos, pois sentimos que é direito de cada parte interessada negociar os termos e condições que lhe pareçam melhor, mais adequados, em vez de o TREES falar por ele e exigir coisas arbitrariamente. Entretanto, nossas salvaguardas incluem inúmeros elementos para assegurar que o processo utilizado nas negociações seja transparente, justo, participativo e que respeite os direitos de todos os interessados relevantes, e que os acordos resultantes sejam honrados e implementados. Há múltiplas opções para concordar com todas as partes interessadas relevantes com relação ao partilhamento de benefícios. As mais comuns são, por exemplo, o governo transfere créditos TREES para uma parte interessada uma vez emitidos pelo ARTE. Neste caso, a parte interessada precisaria abrir uma conta no registro do ARTE. A jurisdição, então, transferiria os créditos TREES para esta parte interessada para que ela possa vender os créditos onde melhor lhe convier, diretamente. Uma outra opção seria a parte interessada recebe uma parte acordada do dinheiro da venda dos créditos TREES pela jurisdição ou mais compradores. Uma terceira opção seria que a parte interessada recebe pagamentos por serviços ambientais ou outros serviços, incentivos financeiros não ligados ao crédito de carbono diretamente, conforme decidido durante a construção de acordos de compartilhamento de benefício. Por fim, um exemplo que pode ser dado é que a parte interessada não recebe benefícios monetários, mas sim outros, como títulos da terra, infraestrutura, extensão, serviços de extensão rural, entre outros. É importante observar que uma jurisdição também pode acordar uma combinação dessas opções para entender aos interesses específicos de todos os grupos relevantes existentes. Outras opções, se acordadas, também são permitidas, desde que o processo para acordá-las respeite as salvaguardas.
Cobrimos muita informação até o momento, e por isso vamos pausar novamente para tirar quaisquer dúvidas que possam ter antes de passar ao processo de validação e verificação. Franklin, alguma pergunta? Obrigado, Felipe. Temos algumas consultas sobre o tema de distribuição de benefícios e o trabalho que os países vêm vem fazendo prévio o que eles solicitam integrar-se no processo de trees, de art. Aí, o que nós quisermos colocar é que o propósito de art e que os países, as jurisdições, os participantes podem sacar vantagem de tudo que eles vêm fazendo de prévio à solicitude de créditos do art. E isso quer dizer que aquelas jurisdições subnacionais ou nacionais que têm feito trabalho no RED Plus em projetos como o FCPF ou outros programas que se chama Readiness, de preparação para a emissão dos créditos, o pago por resultados, eles podem aproveitar tudo o que eles vêm fazendo. Por exemplo, a estratégia nacional do RED+. É um exemplo de um documento que os países podem utilizar para aportar nos documentos do ART e que vai no sentido de demonstrar que vem tendo processos de participação e processos de discussão sobre a distribuição dos benefícios de um programa como a emissão dos créditos. Então, de novo, a ideia é que os países podem aproveitar tudo aquilo que eles já têm avançado prévio de aplicação do ArcTrees. É isso por enquanto, Felipe. Obrigado, Franklin. Bom, vamos seguindo então. Ainda temos algum material para cobrir e terminar. Nosso último tópico cobre como as salvaguardas são validadas e verificadas no âmbito do ART. Começamos com os comentários públicos. Além das consultas obrigatórias que os participantes devem realizar para atender às salvaguardas, o ART publica todos os documentos, a nota conceitual, o documento de registro, os relatórios de monitoramento, e recebe comentários das partes interessadas sobre esses documentos. Todos os comentários recebidos são entregues ao órgão de validação e verificação para ser analisado e com o participante. O órgão de validação e verificação utilizará os comentários recebidos para ajudar a identificar áreas para o foco adicional e para desenvolver linhas de perguntas e provas que eles possam buscar. Quando apropriado, eles exigirão uma resposta do participante a respeito do comentário e então avaliarão a resposta do participante do ART. Os comentários do público são uma etapa importante no processo. Nós encorajamos todas as organizações a enviar comentários. Os comentários recebidos dentro de 30 dias após a publicação dos documentos no registro do ART ajudarão a informar o processo de auditoria desde o início, mas aceitaremos também comentários durante todo o processo, desde que a auditoria permaneça ativa e permita que eles sejam incorporados. Se você preferir enviar comentários anonimamente ou tiver qualquer problema para enviá-los eletronicamente, ficaremos felizes em facilitar um processo alternativo. Também aceitamos comentários em qualquer idioma. O TRIS exige que a validação ocorra após o primeiro ano de cada período de acreditação de 5 anos
e a verificação ocorra após os anos 1, 3 e 5 de cada período de creditação. A verificação é opcional após os anos 2 e 4 em cada período de creditação. Entretanto, nenhum crédito será emitido sem a verificação. Ou seja, se há ímpeto em gerar créditos e transacionar anualmente, um participante pode desejar realizar a verificação anualmente. Cada jurisdição participante deve contratar um VVB para realizar, VVB é a sigla para órgão validador e verificador, é a sigla em inglês. De qualquer forma, cada participante deve contratar um órgão validador e verificador para realizar a verificação externa, a auditoria externa de todos os resultados que foram relatados pelo participante, incluindo os elementos de monitoramento de carbono e as salvaguardas. As validações e verificações são realizadas de acordo com a norma de validação e verificação do TRIS, um padrão separado. Os organismos de validação e verificação são entidades independentes que devem ser credenciadas por uma organização do Fórum Internacional de Credenciamento e devem ser um VVB aprovado sob o ART. O cumprimento das salvaguardas é revisado na validação e verificação. Esses processos exigem a revisão das evidências, entrevistando os interessados e tendo elementos suficientes para avaliar como toda a iniciativa de RED tratou e respeitou as salvaguardas de Cancún. O que um auditor verifica? É uma pergunta comum que recebemos. Para começar, os auditores verificam se as informações contidas nos relatórios mostram que o participante atende a todos os requisitos do TRIS. É importante que as jurisdições sejam tão claras quanto possível nos documentos e que expliquem como cada indicador de salvaguarda é atendido. Isso ajudará a validação e verificação a ser tão eficiente quanto possível. Os auditores confirmam que as informações apresentadas são corretas e completas, analisando as evidências e realizando entrevistas com muitas partes interessadas diferentes. Como então eles decidem o que rever? Quando um auditor inicia o processo, ele normalmente só tem acesso aos documentos apresentados, alguns documentos iniciais de apoio fornecidos pelo participante e quaisquer comentários públicos que tenham sido submetidos ao secretariado do ART. Com base nisso, eles conduzem uma avaliação inicial de risco para decidir em quais áreas se concentrar para começar. Para ser claro, todas as áreas são avaliadas em algum nível. Entretanto, eles podem decidir inicialmente olhar mais de perto algumas áreas onde as informações não são tão claras, áreas que têm um impacto significativo nos resultados, além de áreas identificadas nos comentários das partes interessadas, em relação ao que correu bem e onde possa haver preocupação. As entrevistas iniciais são normalmente selecionadas aleatoriamente para refletir as partes interessadas envolvidas de diferentes maneiras em diferentes processos. A seleção aleatória de indivíduos ou grupos ajuda ainda a garantir que não haja preconceito nas pessoas selecionadas para serem entrevistadas. Se possível, os auditores geralmente tentam falar com diferentes indivíduos, mesmo que na organização, cada vez que fazem uma auditoria para continuar a reunir o maior número possível de experiências. O plano de auditoria é constantemente atualizado para refletir as novas informações obtidas e novas provas e entrevistas solicitadas. Que tipos de prova podem ser analisadas? As evidências, as provas específicas solicitadas por um auditor dependerão das atividades e informação para essa jurisdição. Haverá uma enorme quantidade de informações analisadas e rastreadas. Alguns exemplos de evidência de carbono são folhas de coleta de dados florestais do inventário, por exemplo, imagens e análise de satélite, sensoriamento remoto, procedimentos para treinamento de funcionários e revisão da qualidade de seu trabalho. Alguns exemplos de evidências para salvaguardas são os materiais de consulta, fichas de inscrição, atas de reunião, registros relativos à posse de terra e aos processos de titulação. Como você pode imaginar, uma quantidade significativa de trabalho é necessária para completar a validação e verificação, de acordo com as exigências do ART. Achamos que é um processo e um passo importante
para garantir que as exigências do TRIS são respeitadas, incluindo as salvaguardas. O Secretariado do ART realiza numerosas verificações durante o processo para assegurar que o órgão validador e verificador siga as exigências da norma de validação e verificação do TRIS. Os membros do Secretariado do ART observarão os auditores durante todo o processo de auditoria. O Secretariado também analisa os relatórios preparados pelo órgão validador e verificador, e esses documentos são bastante detalhados, pois incluem listas de todas as provas e evidências analisadas, todas as entrevistas realizadas e as razões pela qual o órgão validador e verificador considera que o participante atende ou não os requisitos. É importante para o secretariado que esses relatórios sejam muito transparentes. O Conselho do ART também revisa todas as informações antes de aprovar a emissão de créditos TRIS sobre o ART. Isso inclui a revisão do documento final de registro, o relatório de monitoramento, comentários públicos recebidos e os relatórios de validação e verificação dos auditores. O Conselho também pode solicitar informações adicionais ou identificar áreas de preocupação que devem ser abordadas antes do processo ser concluído. Bom, isso é tudo para o webinar de hoje. Eu entendo que é bastante informação. Eu gostaria de agradecer muito pela atenção e pela dedicação do seu tempo. E, novamente, agradecemos todos e agora abriremos o webinar para receber perguntas por escrito. Como lembrete, a gravação deste webinar será publicada no site do ART e, se não tivermos tempo para responder a todas as suas perguntas durante o webinar, faremos um acompanhamento individual via e-mail. Muito obrigado. Felipe, Pois não, Franklin? temos ainda algumas perguntas que vamos passar a responder nestes prévio fechar o webinar. Tá? Ok. Bem, passo a ler a primeira pergunta. Segue, por favor. O que acontece se um auditor descobre que um participante não cumpre totalmente um indicador? Se for constatado que um participante não cumpre uma exigência do TRIS, o auditor emitirá uma constatação. O participante, então, tem a oportunidade de tomar medidas corretivas para consertar o problema em ações preventivas para evitar que isso aconteça novamente. Dependendo da questão específica, é possível que a correção do problema possa levar tempo e recursos. Mas outra pergunta. Por que você não exige verificações com mais frequência no início do programa e, por exemplo, cada 6 meses? Primeiro, é importante lembrar que um programa de Rede Mais é geralmente um processo muito complexo que pode levar anos para ser totalmente projetado, consultado, implementado e monitoreado. Durante esse tempo, as jurisdições podem estar elaborando estratégias nacionais de Rede Mais, mudando ou melhorando as políticas e fazendo acordos com múltiplos atores. Então, aqui a ideia principal é que o secretariado, o ARTRIS, deixa que as participantes, que os países avancem e podem demonstrar os resultados finais de suas atividades de Rede Mais. E isso que a gente tem como
perguntas por enquanto. Ok, obrigado, Felipe? Franklin. Bem. Bom, sem mais perguntas, então, acho que podemos encerrar o webinar até com certa antecedência. E queria só deixar claro, caso hajam perguntas subsequentes ao webinar, para escrever diretamente para o secretariado do ART, para receber a resposta por e-mail. Contactem o secretariado diretamente. Novamente, muito obrigado pela participação de todos e desejo a todos uma boa tarde nessa quinta-feira. Boa tarde.